vamos lá. Uma vez que já foi realizado o cadastro, né, do aluno, tanto do aluno vinculado à escola como do aluno não vinculado à escola, a visualização dele é praticamente a mesma. Então, vou mostrar agora como que vocês vão escrever as redações. Para o aluno não vinculado à escola, ele não terá aqui solicitação de redação do professor, diferente do que vai acontecer, que vai ter solicitação dos professores para que eles escrevam redações específicas. No caso do aluno que fez a contratação do serviço por conta própria, não haverá essa aba. Então, vamos partir do princípio que eu quero escrever uma redação. Então, vou criar uma redação. Bem intuitivo e bem simples. Então, existem várias formas do aluno procurar uma temática a qual ele quer escrever essa redação. Então, ele pode simplesmente aqui escolher um tema, por exemplo, que fale sobre pandemia. Então, ele vai buscar e aqui nós temos, por exemplo, dois temas relacionados à pandemia. Agora, vamos supor que eu quero escolher esse tema por área. Então, quero um de educação, quero meio ambiente, política, preconceito. Então, também posso escolher por essas opções. Então, no caso aqui, eu vou escolher uma relacionada ao meio ambiente. Então, relacionada ao meio ambiente, eu tenho algumas opções, e aí eu vou escolher essa daqui, ó, caminhos para combater o avanço do aquecimento global. Então, escolhi um tema, né, para seguir com a escrita da redação e vou clicar aqui em começar a escrever uma nova redação. A partir do momento que eu começo a escrever uma nova redação, eu venho aqui e coloco o título da minha redação sobre o aquecimento global. Então, vou digitar aqui o meu título, né? Então, aquecimento global, sei lá, interferências das florestas. Então, vamos supor que, né, que eu coloquei aqui, né, a relação das florestas, né, vou mudar aqui, ó, relação das florestas ao aquecimento global. Então, fui lá, coloquei um título, né, para minha redação. Tenho acesso ao texto motivador, que você poderá fazer o download, né, desse título no seu dispositivo. Então, se você estiver fazendo pelo celular, você vai ter acesso ou ao computador. Então, você vai fazer a leitura aqui do texto motivador para entender o que a instituição está solicitando no caso que você fale sobre o assunto. Então, você vai fazer a leitura para não correr o risco de fugir à temática. Então, faça a leitura do texto motivador para então começar a escrever a sua redação. Tá? A partir do momento que você coloca o título aqui na redação, né, e já começa a fazer a leitura, você vai ver que tem um cronômetro aqui contabilizando o tempo que você vai gastar para escrever essa sua redação. Então, aqui dentro, né, de informações, conforme você escreve, né, a redação ele vai contabilizando também a quantidade de linhas e a quantidade de parágrafos. Para você estar ciente, essa quantidade de linhas, principalmente, ela foi baseada numa análise que nós fizemos, com base aí em mais de 1000 redações. Então, nós contamos mais ou menos quantos caracteres e de diferentes letras cabem em uma linha, para que a gente pudesse contabilizar, para você ter uma ideia, caso você não tenha treinado antes essa redação numa folha, ter uma ideia se o que você digitou aqui realmente está dentro do que o Enem solicita, porque muitas vezes o aluno escreve o texto, né, numa área digital, seja um celular, um tablet, um computador, ele não tem noção de quanto que aquilo seria no caderno. Então, nós vamos fazer essa proporção para você. É claro que se você testar isso primeiro no seu caderno, você já vai ter certeza. O que nós fazemos aqui é uma média baseada em 1000 letras diferentes, o que ainda pode acontecer que esteja errado, porque tem letras que são muito pequenas ou letras que são muito grandes. Temos aqui a instrução de quem colocou esse texto motivador, do que ele pretendia. Temos algumas dicas, né, para a escrita de uma boa introdução, de desenvolvimento e de uma conclusão para que você comece a escrever a sua redação. Então, eu vou começar aqui, eu vou digitar a minha redação e já já eu volto para mostrar para vocês como ficou. Bom, agora que eu terminei de digitar aqui a minha redação, eu vou aplicar a correção.
Então, uma vez que você já está satisfeito, já leu o texto motivador, digitou a sua redação, olhou aqui a quantidade de linhas e parágrafos, né, que ela ocupou, né, viu o tempo mais ou menos que você gastou para fazer essa redação, muitas vezes você já vai ter feito ela, né, escrito no caderno e vai passar aqui mais, muitas vezes para testar. E o ideal é que você faça tudo aqui para você, de fato, cronometrar quanto tempo você está demorando, né, para escrever essa redação e com todos os erros possíveis para que no dia do Enem, né, no dia que você de fato vai fazer essa prova, você tenha certeza, né, você vá treinando para que você não cometa os mesmos erros. Então, você vai clicar aqui em aplicar a correção. Nesse momento, nós já fazemos uma primeira verificação na sua redação para ver se a quantidade de linhas e parágrafos está adequada ao que normalmente o Enem solicita. Né? Caso você já tenha escrito essa redação numa folha de caderno e só passou ela para cá, você pode desconsiderar, né, esses comentários, porque afinal você sabe que isso é apenas uma média que nós fazemos com uma média com média 1.000 redações aí que nós contabilizamos. Então, se você no caso, já escreveu essa sua redação na folha de caderno com o tamanho da sua letra e você viu que ocupou em média 30 linhas, então já pode ficar satisfeito. Então, se por acaso aqui der menos ou mais e você já tiver testado, aí você pode corrigir mesmo assim. No momento que você manda para correção, você vai receber a primeira nota da inteligência artificial. Então, aqui ela vai marcar dentro de cada uma das competências, competência 1, 2, 3, 4 e 5, qual seria a nota, né? Essa nota, ela foi baseada em uma métrica, né? Então, nós demos muitas redações para nossa inteligência artificial aprender, redações baseadas de fato em correções que foram feitas por professores reais para que a inteligência artificial fizesse, né, essa nota. Então, ela aprendeu com redações corrigidas por professores e escrita por alunos reais. Então, olhando até esse momento, aqui, essa parte é totalmente gratuita da nossa plataforma. Então, a parte de até o momento em que gera as notas para você, você não paga nada, tá? Então, você pode utilizar à vontade para tentar ver como que está a sua escrita. Agora, para receber uma correção detalhada, que é a parte mais interessante da nossa plataforma, você precisa pagar 1.000 criacoins, né, que é a moeda utilizada na nossa plataforma, é um sistema totalmente gamificado, no qual você poderá utilizar essas moedas para ter uma melhor correção, uma análise de cada item da sua redação. Essa correção, ela vai demorar em média 2 minutinhos e aí você vai ter uma correção detalhada de cada parágrafo da sua redação. Se você quiser continuar sem correção, clique aqui, ou então se você quiser comprar essa correção, você clica aqui nessa opção, sua redação vai para o processamento, no qual vai estar sendo analisada a sua redação item a item, e aí você pode voltar para o painel de correções, aqui você vai ter a informação de que sua redação foi enviada para a inteligência artificial e você ainda assim pode ver os próximos temas que foram incluídos aí pelos professores e pode começar já a escrever uma nova redação. Se não, você pode voltar para sua tela inicial e aguardar aqui a notificação de que a sua redação foi corrigida. Bom, depois de em média aqui 2 minutinhos, você já vai ter a notificação de que a sua redação foi corrigida. Então, é só você clicar aqui, né? Então, além da correção da nota, aqui você vai ter uma correção detalhada de cada parte de sua redação. Então, a primeira coisa que nós vamos analisar é a sua introdução. Então, nós fazemos uma análise de cada período aqui da sua introdução. O mais importante da nossa plataforma é que nós vamos trazer aqui uma pequena professora. Olá, você quer entender como avaliamos a sua introdução e principalmente como escrevê-la da melhor forma? Então, essa professorinha, como vocês escutaram, ela vai explicar para você como fazer uma boa introdução. E aí, de repente, você vai entender, porque, por exemplo, essa redação, essa introdução não ficou tão interessante, né? Porque a bonequinha, aqui a professora, ela vai explicar que normalmente uma introdução, ela contém, em média, 3 períodos, né? Dentro desses períodos, você vai precisar contextualizar, você vai precisar retomar, vai ter que começar a defender uma tese, as palavras contidas aqui dentro, elas vão precisar estar dentro da temática. Então,
nós já fazemos essa primeira análise. Então, aqui o que nós analisamos? Que provavelmente aqui nesse período, né, escrito, você fez uma descrição, tá? Outras opções que nós teremos aqui é citação de uma lei, né? Você poderia ter feito um contexto histórico, né, na sua introdução. Então, nós vamos falar aqui provavelmente em que contexto que está cada período da sua introdução. Outra coisa que nós analisamos é se provavelmente aqui a sua introdução ela defendeu ou não uma tese. Tá? Então, aqui no caso, a nossa inteligência artificial identificou que você ainda não começou, né, no caso aqui dessa introdução, a defender uma tese, a colocar uma opinião sua dentro dessa, mostrando para o leitor, né, para que ponto que você vai seguir aqui na parte de argumentação da sua redação. E também tem uma explicação aqui da professora explicando um pouquinho sobre a defesa de tese na introdução, como ela deve ser. Também fazemos uma análise, né, naquelas palavras que são mais aderentes à temática, né? Então, aqui no caso, caminhos para combater o avanço do aquecimento global. Então, então, nós procuramos identificar aqui aquelas palavras que têm maior relação com essa temática. Tá? Então, aqui foi identificado apenas uma palavra dentro desse período todo. É claro que você pode fazer a sua própria análise. Essa relação é feita de acordo com o texto motivador e esse tema aqui. Depois da introdução, nós fazemos uma análise de cada competência. Então, nós vamos trazer aqui erros ortográficos. A ideia dos erros ortográficos aqui não é fazermos a correção direta para você. Então, simplesmente você não vai clicar aqui e vai ter o seu erro corrigido. Nós entendemos que essa forma de fazer a correção não vai te levar a aprender de fato. Então, a ideia é que você venha em corrigir a redação, né? E, de fato, venha aqui e corrija os seus erros, né? Você vai voltar, você vai corrigir o seu erro, né? Aqui no caso, depois pode voltar para ver a correção de novo. Então, você vai corrigir o seu erro, né? Aqui, no caso, a televisão, vai salvar esse rascunho e vai voltar para ver a correção. Então, ele vai salvando automaticamente aqui todas as alterações que você vai fazendo e você continua analisando e corrigindo todos os erros da sua redação aqui no caso, tá? Então, aqui ele ainda marcou televisão, mas na próxima análise, né, quando você mandar para correção detalhada de novo, ele não vai mais aparecer, porque aqui ele está marcando ainda a última correção que você fez. Então, daqui a pouco, né, se eu fizer todas as correções, né, aqui, então, vou colocar aqui o rádio, né, com acento, como deveria ser, né, então, vou corrigir a minha redação, vou colocar aqui o rádio com acento, né, de repente vou corrigir aqui a internet, eu não vou fazer todos os detalhes, porque senão o vídeo vai demorar muito, mas a ideia é que você vá corrigindo, vá salvando e altere, né, todos os problemas da sua redação. Então, além de erros ortográficos, que é o ideal é que você faça um a um, confirme se é um erro mesmo, para você já se adaptar a essas palavras que você errou, né? A ideia é que você verifique, nós também fazemos a identificação de nomes próprios, né, que não foram utilizados com letra maiúscula, por exemplo, então você volta, você corrige. Fazemos a identificação de gerundismo, então se você usou o gerundismo aqui, a nossa professora ela vai explicar por que não é legal usar gerundismo na redação e o que é o gerundismo. Uso de gírias, né? Por que não é legal utilizar esse tipo de termo na minha redação? Locução verbal, que é aqueles verbos em sequência. Então, nós vamos marcar aqui para você. Se você conseguir substituir essas frases, né, para itens que não tenham verbos em sequência, com certeza sua nota irá melhorar. E nós também temos aqui uma explicação do porquê que verbos em sequência nem sempre, né, nem sempre está errado, mas também você pode melhorar sua escrita, né, evitando isso daqui, ó. Podemos estar evitando, inclusive, né, aqui são 3 verbos em sequência, tá? Então, isso não fica legal aqui na sua redação, não vou me ater aos detalhes do porquê, e aí você vai ver aqui o porquê que isso não é adequado de utilizar em cada um dos termos. Então, o uso de voz passiva, né, nós verificamos que também não é adequada, erros gramaticais, nós trazemos aqui para vocês,
uso de vírgula de forma inadequada, fazemos algumas verificações. Fazemos análise do seu texto, né? Se você, no geral, defendeu a tese na sua redação, se você argumentou, se você interviu na conclusão, se você seguiu a norma culta. Se você não seguir todos os itens, provavelmente você vai zerar na redação. Então, nós vamos explicar aqui para você, né, que todos esses itens são importantes para uma redação dissertativa argumentativa. Aqui nós analisamos se sua redação fugiu ao tema. Nesse caso aqui, ela identificou que não fugiu, que estava dentro da temática. Nós verificamos o uso de primeira pessoa, que não é tão interessante numa redação dissertativa argumentativa, e vamos explicar aqui para você por quê, né? E o ideal é que você utilize a terceira pessoa sempre. Aqui na redação, uma ou outra primeira pessoa do plural você pode utilizar, mas não tanto como, por exemplo, foi utilizado aqui nessa redação. Então, nós trazemos também aquelas palavras que são mais aderentes à temática, né? Mostrando para você que provavelmente esse aluno ele não fugiu aqui ao tema. Então, a inteligência artificial ela faz aqui uma análise em relação a isso para você. Dentro da competência 3, nós avalizamos uso de clichês ou também nós fazemos a verificação de ditados populares apenas, que não é adequado, né, na redação, e também vamos explicar para você o porquê não é adequado. Aqui na parte de parônimas, né, e homônimas, nós identificamos aquelas palavras da onde que ela deriva, para você, de repente, verificar se ela está adequada. Então, aqui, por exemplo, a população não teve apreço pelas decisões. Neste caso, a palavra apreço, né, ela deriva de apressar com 2 S, de ter o apreço por uma pessoa e não com C cedilha. Neste caso, nessa frase, a palavra extrato, ela deriva, né, aqui no caso de extrato com X. Então, não que a palavra extrato esteja errada, né, mas nós fazemos uma análise de onde ela deriva, que são o uso de parônimas e homônimas, assim como a palavra dúvidas aqui deveria estar com acento, né. Então, nós fazemos esse tipo de análise aqui também em sua redação. Fazemos análise de redundância, então assim, é uma análise bem detalhada e minuciosa, que muitas vezes o professor vai fazer isso da sua redação, mas nós já procuramos fazer isso para que você entenda, porque de repente a sua nota não foi tão alta, né, nesse caso. Outra parte muito interessante é a avaliação dos conectivos. Então, aqui, ó, nós fazemos uma análise de todos os conectivos que você utilizou na sua redação, o que nesse caso mostra que o aluno não foi tão eclético no uso de conectivos, que ele poderia ter utilizado conectivos diferentes. Nós aqui vamos te levar para um artigo do nosso blog, onde ele vai falar sobre o uso de conectivos, e também vai ter a nossa professorinha explicando sobre o assunto. Aqui você pode ir clicando separadamente para entender cada conectivo, quantas vezes você repetiu, sendo que o importante é que você seja eclético nesse uso. Então, quanto menos eles se repetirem, melhor. Também fazemos uma análise de palavras repetidas, né? Então, quantas vezes eu usei a palavra oceano, quantas vezes eu usei a palavra floresta, quantas vezes eu utilizei a palavra governo. Nesse caso aqui, ó, foi utilizado governo 3 vezes no mesmo parágrafo. Então, será que não pode ser substituído? Fazemos também uma análise de artigos, preposições, que foram repetidas muitas vezes, né? Então, ó, quantas vezes eu utilizei o de, né, o a, o que normalmente é muito utilizado por alguns alunos. Então, isso já vai fazer você também melhorar a sua competência 4, né? Que é uma parte muito importante aqui da sua redação, e que, se você utilizar da melhor forma possível, a sua nota provavelmente vai aumentar, já melhorando aqui esses itens, né, na sua redação. E dentro da competência 5, nós avaliamos se você utilizou algum termo impróprio, né? Então, aqui a gente vê termos que não podem ser utilizados na redação, e que, se você não fizer isso com cuidado, né, as críticas não forem feitas com cuidados, isso pode te levar até a nota 0, né, no Enem. Então, aqui a pessoa ela pode ter sido preconceituosa, ela pode ter utilizado um palavrão, um termo inadequado, né? Então, aqui falando que não devemos confiar em estrangeiros, né? Outra frase aqui falando que
brasileiros são preguiçosos, então são frases preconceituosas e muitas vezes eu estou generalizando aqui no caso também, então é um termo impróprio que nós procuramos avaliar na sua redação. Outra coisa que nós fazemos é avaliar a sua conclusão. Então, será que você interviu? Né? Será que você deu uma solução no final para esse problema do aquecimento global? Então, trazemos aqui uma probabilidade disso ter sido feito ou não. Nesse caso aqui, a nossa inteligência artificial disse que essa intervenção não ficou legal, ela te deu uma nota 40, né? Porque ela não foi bem localizada aqui a sua solução para esse problema. Então, basicamente é isso, né? Então, você poderá corrigir todos esses problemas, né, na sua redação, você poderá reescrever essa redação até que você fique satisfeito com ela. Tá? Aqui você também, nessa área, poderá avaliar aquela redação que você teve a melhor, a pior nota. Aqui embaixo, conforme você vai escrevendo mais redações, você vai ter um gráfico da sua evolução, o que é importante também. Veja aqui que foi gasto 1.000 moedas, e aí você ainda tem 1.000 moedas ou para melhorar essa redação, ou para escrever uma outra com uma outra temática. Então, basicamente é isso. Gostaria de agradecer pela atenção e mais tarde voltamos a conversar.